O que acontece quando a gente pega um sistema moral de 700 anos e o aplica a um dos personagens mais, digamos, moralistas dos desenhos animados? Pois é exatamente isso que faremos aqui. Uma verdadeira auditoria teológica para descobrir onde exatamente Kyle Broflovski de South Park se encaixaria no inferno de Dante. A nossa investigação toda gira em torno de uma pergunta muito, mas muito específica. Seguindo à risca as leis do inferno de Dante, em qual dos 9 círculos a alma do Kyle seria de fato condenada? E só para deixar claro, isso aqui não é uma simples opinião, não. Pense nisso como uma simulação jurídica, quase. Nós vamos aplicar a lei de Dante, tirada diretamente da obra Inferno, como se fosse um código penal super rigoroso, para determinar o destino final dessa alma. Ok, vamos lá. Seção 1. Uma simulação teológica. Antes de começar o julgamento de fato, a gente precisa estabelecer as regras do jogo, as premissas de toda essa nossa investigação. A regra mais importante de todas é esta: a hipótese da não absolvição. Nessa nossa simulação não existe perdão de última hora, arrependimento no leito de morte, nada disso. As ações são julgadas pelo seu peso bruto. Isso nos permite analisar o histórico completo de falhas morais do personagem, sem desculpas, sem atalhos. Certo? Seção 2. Jornada pelo Alto Inferno. Com as regras definidas, a nossa descida começa. Os primeiros círculos do inferno, eles lidam com os pecados da incontinência, ou seja, da falta de autocontrole. Vamos ver como o Kyle se sai nessa primeira etapa. Bom, aqui a coisa é bem rápida. No círculo da luxúria, ele é exonerado. Paixão carnal não é muito a praia dele. No da gula, também exonerado. Convenhamos, esse é o território exclusivo do Cartman. E no da avareza, o dinheiro raramente é o objetivo final dele. Então fica bem claro que os pecados do Kyle não são essas falhas simples de apetite. Ele é inocente, por enquanto. E agora, seção 3. Um forte argumento para a ira. É aqui, no quinto círculo, que a gente encontra o primeiro candidato sério para a condenação do Kyle. A promotoria agora apresenta o caso para o pecado da ira. Seu gordo desgraçado, essa frase é praticamente a assinatura do Kyle. E ela nos leva direto ao seu pecado mais óbvio, mais vulcânico, a ira. Mas aqui, Dante faz uma distinção que é crucial. De um lado, existe a ira justa, que é um zelo pela justiça. Do outro, tem a ira pecaminosa, que é bem o padrão do Kyle, né? Um ódio visceral, pessoal. A raiva dele, como a gente viu no episódio Carbon Land, muitas vezes nasce da inveja e vai muito além de uma indignação justificável. Vira um rancor malicioso mesmo. Seção 4. Mais fundo na malícia. E é agora que vem a grande virada da nossa análise. Na hierarquia de Dante, os pecados que usam o intelecto são considerados muito piores do que os pecados da paixão. E isso nos obriga a descer ainda mais, lá para o baixo inferno. O fator que agrava o caso do Kyle é justamente o seu intelecto. Na lógica de Dante, usar a razão para pecar é muito pior do que simplesmente agir por impulso. O Kyle é inteligente demais para ser só um cara irritado. A mente dele muitas vezes calcula a malícia. Isso torna o crime dele mais grave e nos força a passar pelas muralhas da cidade de Dis. Então, chegamos aos pecados da malícia. Seria heresia? Ele até renuncia a Deus em Cartman Land. Mas não é que ele seja um herege por convicção. E a violência? Bom, ele com certeza é violento com o Cartman. Mas essas ações, elas parecem ser mais sintomas de uma falha muito mais profunda no caráter dele. A gente precisa continuar descendo. Seção 5. O veredito, o hipócrita. E assim a gente chega ao clímax da nossa investigação. Lá no 8º círculo do inferno, onde o verdadeiro e definidor pecado de Kyle finalmente é revelado. O destino final do Kyle é o 8º círculo, Malebolge, o lugar dos fraudulentos. O pecado dele não é a ira, no fim das contas. É a corrupção da própria razão. A falha central dele é usar o intelecto para enganar. E principalmente para enganar a si mesmo. Vamos analisar a anatomia da hipocrisia do Kyle. Primeiro temos o exterior dourado. Ele projeta essa imagem de superioridade moral, de ser a bússola moral de South Park. Só que isso esconde o interior de chumbo, uma realidade pesada de egoísmo, vaidade e uma indignação bem seletiva. É essa dualidade que o condena. E as provas que a acusação apresenta são bem fortes. Caso número 1. Crack Baby Athletic Association. Ele justifica lucrar com a exploração, mas sempre mantendo uma fachada de caridade. Caso 2. The List.
Ele conspira para queimar a escola não por um senso de justiça, mas porque a vaidade dele foi ferida quando o chamaram de feio. E por fim, esse padrão de indignação seletiva. Ele julga os outros de forma agressiva por intolerância, ao mesmo tempo que vive forçando as próprias visões sobre a cidade. E agora, seção 6. Uma punição à altura. Com o veredito dado, só falta a sentença. E no inferno de Dante, a punição sempre se encaixa no crime. É um princípio conhecido como contrapasso. Para entender a lógica da sentença, a gente precisa conhecer o conceito de contrapasso. É um princípio fundamental no inferno de Dante, onde a punição nada mais é do que um reflexo simbólico do pecado cometido. A punição se encaixa no crime de uma forma poética e terrível. E aqui está a sentença. Caio marchará para sempre na sexta vala, sofrendo um castigo triplo. Primeiro, o manto dele. Sua jaqueta e gorro parecem de ouro por fora, mas por dentro são feitos de chumbo esmagador, simbolizando o peso da sua hipocrisia. Segundo, ele é forçado a tentar fazer seus famosos discursos moralistas, mas o peso comprime seus pulmões e tudo que sai é um guincho patético. E por fim, sua companhia. Ele marcha com outros hipócritas pisando sobre o corpo de Caifás, um lembrete de que no inferno, no fim, todos são iguais em seu pecado. Isso nos leva à poderosa conclusão do material que estamos analisando. No universo absoluto de Dante, o relativismo não salva, ele condena. Lá em South Park, o Kyle pode até ser um mocinho quando comparado ao Cartman, mas sobre um sistema moral absoluto como o de Dante, a inteligência que ele usa para criar exceções para si mesmo enquanto condena os outros se torna a sua própria ruína. Uma reflexão bem provocadora para a gente encerrar essa análise.